Olá, hoje eu vou falar sobre Blackout, embora o título esteja em inglês, né? É um quadrinho nacional. Eu não sei porque o pessoal não escreveu Blackout em português, mas, de qualquer modo, esse aqui é um quadrinho muito bacana. Tem o volume 1 e o volume 2 até o momento. Tá prometido o terceiro volume, só que até agora não chegou. Isso aqui é uma edição independente, foi feita em 2019 e 2018. Porém, a JBC já publicou essas duas edições também em 2022. E a JBC e até eles prometeram que teria o volume 3, que até agora não foi feito. Mas, de qualquer modo, essa edição aqui é muito boa, então eu vou falar a respeito. É do Chris Tex e do Santos. E como eu disse, essa aqui é a edição independente, que é o primeiro volume deles. E eu consegui isso aqui de um jeito muito doido, assim. E agora que eu percebi que eu tô com a luva, tá mó frio, né? Então eu ia tirar a luva e tal. Mas eu vou falar sobre tudo isso aqui, do Blackout, dessa revista, desses autores e tal, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Marcos Batista, do Grupo Teatro Igual Cultura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. Quando nessa semana é Blackout. Cara, esse quadrinho aqui é muito bacana, assim, é muito interessante. E o que eu achei mais legal é que o protagonista é uma criança. Né, tipo, deve ter uns 8 anos. E é uma história adulta, assim, infanto-juvenil, sabe? É tipo um mangá. Uma história bem doidona, assim, então bem interessante mesmo. Eu falei que eu consegui isso aqui de um jeito muito inusitado. Eu tava no centro da cidade, aqui em São Paulo, e eu fui comprar umas coisas lá no Brás pra produção no espetáculo meu. E o que acontece? No meio do caminho, eu encontrei um cara, ele, na rua assim, ele estendeu uma lona, e tava cheio de livro, quadrinho e tal. E eu peguei 3 quadrinhos. Eu peguei esse Aventura e Ficção aqui, que eu já tinha, só que esse aqui tava com a capa, ele tava todo bonitinho. Eu peguei uma média, o Chiclete com Banana, não lembro qual que era. E também peguei essa do Pato Donald aqui, ó. Não sei se dá pra ver que ela tá meio toda cheia de... Ela tá tipo bonitinha assim, só que ela tá manchada a capa, tá vendo? E aí eu ia continuar meu trajeto, né? Eu fiz as compras que eu precisava fazer lá e tal. E eu tava voltando, eu tava indo pra Sé, a pé. Tava lá perto do Pedro II. Só começou a chover. E aí por causa disso eu fui pro metrô. E lá no metrô tinha uma mesa assim com um monte de livros e revistas. Aí eu falei com o pessoal, falei assim, mas qual que é o esquema? Você deixa um livro, pega um livro, deixa um quadrinho, pega um quadrinho. E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu não tava com aqueles que eu tinha acabado de comprar na rua, né? Eu comprei esses 3, né? O Pato Donald, o Aventura e Ficção e o Chiclete com Banana por R$5, os 3. E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu tô com esses 2 aqui. Aí eu mostrei a Chiclete com Banana e o Aventura e Ficção. Posso pegar esses aqui? Aí eu falei assim, pode, é um por um. Cara, eu peguei esses 2. Então, eu comprei um quadrinho na rua e ganhei outro e troquei por outro no mesmo dia. E aí o que acontece? Aqui ele ainda tá até com assinatura e pintura do autor, sabe? Os 2. Então tá lá com o desenho do autor, né? E cara, eu fui lendo, né? Voltando pra casa e tal. Isso aqui é demais. O desenho, cara, é muito bom. Isso aqui dá pra ver que é uma pintura digital, né? O que é legal é que assim, você vê que o pincel que ele usou, né? Parece um lápis. E depois a pintura parece tipo uma acrílica, assim, mas é tudo digital, dá pra ver que é digital, né? Mas é muito bem feito, né? Então, tá aqui. Esse garoto deve ter uns 16 anos, com o irmão dele tem uns 8. E eles têm que comprar umas coisas no mercado pra mãe deles. E aí o que acontece? Tem um determinado momento que eles se separam. Ele vai buscar uma coisa numa prateleira e ele encontra uma garota. E o garoto fica sozinho aqui andando no supermercado com o videogame dele, é um Game Boy, acho, né? Ou celular, sei lá, com o joguinho. E aí ele fica lá, perdido no meio do supermercado, tá vendo? Vai lá na seção de eletrodoméstico, lá fica vendo televisão, que tá passando e tal. Tipo desses Carrefour da vida, assim. E aí ele encontra essa garota aqui, o irmão mais velho, né? Que ela tá tentando pegar um negócio no alto da prateleira. Aí o garoto já cresce o olho, né? Que a garota é bonita e tal. Fala assim, ele tenta conversar com a garota, que ela tá dando trela pra ele. Ele fala, preciso pegar esse negócio lá em cima, né? E a narrativa gráfica também desse quadrinho é muito boa, além do desenho. Olha só que legal. Você tá vendo que o pezinho dele aqui ele tá tipo pulando pra conseguir pegar o negócio ali em cima. E aí tem uma legenda aqui assim. Aí você vê o pé dele flutuando aqui, tá vendo? Então, cara, é muito bem feito esse quadrinho aqui. E tem aquela coisa que eu falo que eu gosto. Você não se perde na narrativa, né? Então isso aqui é muito legal também. Então o quadrinho realmente é
bem legal. E aí o que acontece? Os dois começam a conversar, a menina dá uma trela pra ele fala assim, vou levar a sua conversa até a sua casa e tal. Então ele esquece o irmão dele lá, o irmão dele fica procurando, só que o irmão dele vai chamar um cara que tá com a mesma roupa do irmão, né? Fala, puta, não é você, né? E aí o irmão fica meio perdido no mercado, enquanto o garoto vai levar a garota lá pra casa dela. Aí o menino, ele vê, tipo, no supermercado aqui, uma barraca de camping, né? Ele entra na barraca com os brinquedos, com o celular dele, com Wi-Fi e tal. Enquanto o garoto tá tentando se dar bem com a menina, tá vendo? O garoto fica lá, no mercado, sozinho. Só que o mercado fecha. E quando ele se dá conta que ele dormiu e tal, ele abre o mercado, tá tudo escuro. E é aqui que começam as coisas, porque começa a aparecer um monstro. Tipo, abre um portal de uma outra dimensão. E o que é legal também nesse quadrinho é que ele não vai explicando as coisas vão acontecendo, são umas coisas absurdas assim. E não é explicado. E aí abre esse buraco aqui pra uma outra dimensão e sai todo um monstro. E enquanto isso a gente tá vendo o garoto com a menina, né? E ele se dá conta que esqueceu o irmão, então ele sai correndo lá pro supermercado pra ver se ele consegue pegar o irmão, né? E nisso a trama começa a se complicar, que a gente viu que tem um bicho ali, que a gente não viu o monstro ainda atacando o garoto, viu que o irmão tá desesperado, que tá querendo procurar o irmão, e aparece essa outra pessoa aqui, tipo uma pessoa em situação de rua. Depois a gente descobre que ela mora numa comunidade, então ela é tipo uma moradora de rua mesmo, só que e ela tem um filho, então ela meio que assalta os mercados pra conseguir as coisas e vender e comer e tal, e com a grana do saque ela ajuda o filho e tal, e compra as coisas pro filho, quer pôr o filho na escola e tal. Então a gente vai vendo a história dessa menina aqui. Então ela entrou no supermercado à noite, na verdade ela ficou no supermercado, ela dormiu lá dentro, porque assim que fechasse ela começava a roubar as coisas e tal, e isso aqui é uma coisa que ela já fazia frequentemente. Então você vê ela comendo algumas coisas, roubando, pegando umas coisas lá e tal. O menino lá tá querendo entrar no mercado, porque o mercado tá fechado, que tá vindo com um monte de segurança. E os seguranças que estão aqui no mercado, que fechou tudo, eles chamam umas prostitutas, né? Umas garotas de programa. Então as primas chegam, né? E os caras vão só assim, ficar com as garotas. E nesse momento a gente começa a ver, né? O monstro tentando catar o menininho para ir no mercado. E a garota que tá roubando as coisas, ela percebe também a agitação, né? E ela vê. Então, o garoto, o monstro e tudo mais, enquanto isso o menino tá tentando entrar. E os guardas lá com as garotas, né, de programa. E as cenas de luta, cara, são muito boas. Os monstros são interessantes. Olha só, monstrão tipo um inseto enorme, né? Aí o garoto, o que ele faz? Ele fica puto que o celular dele quebrou, né? E ele morde o olho do monstro, assim. Aí tá lá de cima, está ela toda nas prateleiras e tal. E a outra menina que tava lá, aquela mulher lá em situação de rua, ela começa a ver as coisas e tal. E aí a gente vai mudando os quadros pro garoto, pro irmão mais velho que tá tentando entrar na parada. E aí você vê os guardas também curtindo, vai lá com as primas e tal. E aí começa uma agitação, uma barulheira. E vai um dos seguranças com o cachorro ver o que tá acontecendo, né? Na parada. E nisso, a mulher salva o garoto também desmaiado. E ela vê que o garoto é meio riquinho e fala assim, acabei de salvar, então você me deve R$2.000 e tal. Ele disse, R$2.000, tia? Que loucura é essa? Fica nessa coisa, assim, a gente vai conhecendo os personagens. Então, e até agora é só ação, assim, a gente não explicou nada, mas a história é tão interessante que você já emerge na história. E aí, como eu falei, o cara vai lá com o cachorro, porque ele vê um monstrão, vê um menino, ele fala, que merda é essa, né? O monstro chega aqui, ó, e arranca a cabeça do guarda. O cachorro foge. Então a gente vê o cachorro depois, né? Só no segundo volume, a gente vê o cachorro sendo destroçado também pelo monstro e tal. E é isso. Aí o garoto, com a menina, com a mulher lá que tava tentando ajudar ele, né? Eles começam a fugir por dentro e o outro garoto, o irmão dele, tenta entrar na parada. Aí como ele não consegue, ele vai falar com aquela menina que ele ficou chavecando, né? E aí a menina fala assim, ela topa, eles vão lá pra dentro do supermercado tentar invadir a parada, né? Cara, e a história é interessante porque
tem toda a fantasia do garoto, né, que tem 8 anos, então ele acha uma espada laser, né, só que tipo de brinquedo, né, e uma espada também, sei lá, do Thundercats, sei lá, qualquer coisa assim, e tenta matar os monstros com essas espadas de brinquedo, né. Enquanto isso, tá lá o segurança com as mulheres, tá lendo? E ele começa a escutar as coisas, fala, pô, o cara não chegou e tal. Aí chega um dos monstros e arranca, estripa uma das garotas, tá ligado? Então começa a carnificina, assim, né? Aí vai morrendo segurança, os adultos todos vão morrendo. Só o único que sobrou é o garoto. Aí ele se prepara, né? Coloca um óculos de mergulho, pega lá a espada do Thundercats, ou sei lá que espada que é essa, tá vendo? Só que é de plástico. A espada já quebra. Depois ele cata a espada laser dele, que quebra também. Só que aí acontece uma coisa muito inusitada. A guria lá, que tava com ele, protegendo o garoto, ela faz um coquetel molotov pra jogar na criatura, né? E o garoto começa a ficar com raiva. E da espada Jedi quebrada, começa a sair um raio da espada, né? Então, tipo, o garoto tem tipo algum poder qualquer, que também não é explicado. E ele vai atrás do monstro, né? Só que, ao mesmo tempo que o garoto atinge o monstro, aquela mulher lá, ela fez o coquetel molotov, tá vendo? Ela também ataca a garrafa. Então, aqui eu não sei se então é a fantasia do menino, né? Imaginando as coisas, junto com a garrafa quebrada, ou é tudo junto. A minha frustração, nossa, o que aconteceu? Eu não sei, mas só melhora. E aí acaba a história aqui. E o que ocorre? A história acaba assim, ó, tipo incompleta, tipo como se fosse um continue. Não tá falando nada que vai continuar e tal. Mas, cara, se eu acabasse aqui nesse volume, estaria ótimo, porque a história é muito interessante, né? O irmão não conseguiu entrar no supermercado, mas o menino e a outra garota conseguiram se resolver ali e tal, e tem todas essas coisas acontecendo. Puta, vai dar uma merda, né? E nessa aqui continua, tem até uma introdução que parece que tem umas coisas assim, que aí nessa aqui começa a ficar um pouco mais complexa a história, e a história fica mais confusa. Aqui, embora não explicasse nada, eu acho que estava mais interessante. Aqui como é que começa a mostrar umas outras coisas, fala assim, poxa, tem uma coisa que vai ter uma conclusão, que aí seria a 3, né? Mas como eu disse aqui, essa saiu em 2018, essa saiu em 2019, prometendo uma continuação. E afinal, nos vemos nos próximos edições. Eu vi que uma entrevista com eles, assim, no site do Chris Tex, acho, falando que eles pretendem fazer uma trilogia, e a JBC em 2022 publicou a 1 e a 2, né? Mas a 3, que eu saiba, não foi feita. Eles fizeram um terceiro, esses dois fizeram um outro quadrinho, que é o Samurai Dog. E o Chris Tex, cara, eu fiquei dando uma olhada, tem umas coisas muito legais. Olha esse vídeo aqui. Curta, tem 15 minutos, da Náusea, né, sabe, do Miyazaki. Então foi o Chris Tex que produziu isso, esse curta, que eu achei muito legal, assim, e eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira assistir, tá no canal do YouTube do Chris. Então tem uns outros curtas que ele fez e tal, e nossa, tá muito, muito bem feito isso aqui, cara. E, então, ou seja, o Chris, você trabalha com propaganda e tal, com marketing, publicidade, mas ele é o roteirista, o Santos é o ilustrador, né? Então tem muitas qualidades. Aí o que acontece? Na 2, tive uma introdução aqui, toda sem falas. Então tá acontecendo alguma coisa. Tem já um grupo armado, tem um monte de motoqueiro que me lembrou Akiras. Tem uns monstros tipo zumbi, e tudo com uma luz azul, assim, a mesma que teve o poder do menino, né? Então tem alguma coisa acontecendo. Aí você vê a gangue de motoqueiros aqui, tá vendo? Então, cara, o desenho é muito bom. Isso aqui é tipo a introdução. E a gente vai pro capítulo 4. Porque nesta aqui foi até o capítulo 3, né? Então, tem essa introdução aqui e continuamos de onde a gente parou. Os dois dentro do supermercado. O irmão finalmente consegue entrar e ele vê toda a putaria que tá acontecendo, né? Aí tem aqui um outro indivíduo, que é um ser dessa dimensão que aparece, que é tipo uma espécie de fantasma.
desse fulano aqui, como se fosse tipo o rei dos monstros. E aí tem os seguranças, os cachorros, as garotas de programa, né? Então aí o menino lá, o irmão, consegue entrar com a garota. E a garota, o pai dela também ensinou ela a atirar. Então, sabe, umas coisas assim. Os irmãos se encontram. Fica uma cena muito boa. Aí tem, é tipo daqueles mercados grandões, tipo açaí, sabe? Então as empilhadeiras no meio, assim. Cara, olha essa cena aqui, cara. Com os quadros assim na diagonal, o pessoal lutando como se estivesse atravessando dimensões, né? Muito bom isso. A narrativa, a história, o desenho, cara, isso aqui é um quadrinho fantástico. Então é isso, é uma história de ação. Que vai acontecendo as coisas aqui, os irmãos se encontram, acontece umas carnificinas e a história também fica sem concluir. Mas, de qualquer modo, cara, isso aqui é muito legal. Eu não sei se as edições da JBC tem uma parte a mais, de alguma história a mais, eu acredito que a história seja a mesma. Deve ter alguns extras, né, tipo de desenho, entrevista, sei lá, fotos, né, então não sei, que eu não conheço a da JBC. Caso você conheça essa edição, mas a da JBC, e você já viu alguma diferença, comenta aqui. E você já conhecia isso aqui? Isso aqui, cara, é muito interessante. Então, vale a pena dar uma olhada no link que eu vou deixar abaixo, que é o filme que o Chris Tech fez, da Náusea, que vale muito a pena. Eu vou deixar um link na descrição, caso você queira comprar esse quadrinho ou qualquer outro pela Amazon, compra pro nosso link que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário, o seu joinha e a sua inscrição. Então, comenta o que você achou, fala o que você achou da minha luvinha. Cara, essa luvinha aqui tem uns 20 anos já. Isso aqui era do meu sobrinho. O sobrinho tinha uns 8 anos, a luva tava rasgando, ele ia jogar fora. Eu falei assim, não, mãe, dá isso aqui pra mim. Aí eu fiquei. Meu sobrinho hoje tem 32 anos, cara. E ainda tô com a luva dele. Mas que seja, curte, compartilha, se inscreve e compra o nosso link e comenta, essas coisas suas na internet. Grande abraço e até mais.